um guri falando de relacionamento, né? Tenho apenas 23 anos de idade, mas desses 23 anos vividos numa intensidade significativa. E quando a gente vem falar, a gente não vem falar das nossas perspectivas pessoais apenas, das nossas convicções intelectuais e morais, mas a gente vem falar do Evangelho, a gente vem falar da mensagem cristã, da mensagem sobre a luz do Espiritismo, né? E quando a gente fala de relacionamentos, a gente fala basicamente de lei de sociedade, né? De lei de convivência. A gente também fala do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas substancialmente a gente vai falar hoje sobre lei de sociedade e sobre o relacionamento humano, seja ele amoroso, seja ele familiar, seja ele de qual natureza for. Amizade. Mas dando essa ênfase ao casamento, né? Não sou casado, né? Então as minhas perspectivas sobre casamento são as perspectivas externas, né? Não pretendo casar tão cedo, espero. Mas a gente hoje vai trabalhar sobre os relacionamentos humanos. É uma alegria estar aqui de volta, como a Cida falou. Nos últimos tempos tive que estar afastado da tribuna espírita, da exposição espírita, pois estava envolvido com o meu casamento, até então que era a faculdade. E vindo pra cá eu pensava assim, mas faz tanto tempo que eu não vou lá, né? Que alegria. Vou rever, vou falar sobre casamento e vou rever um dos casais substancialmente importantes pro movimento espírita do Litoral Norte, que é o seu Meri e a Dona Doroti. E são o quê? 40, 50 anos de casados? Por aí. Vamos deixar, não vamos contar muito, senão fica ruim, né, seu Meri? Fica ruim, né? Pula. E são casais que a gente olha assim de longe, vê, né? Eu desde muito pequeno conheço os dois. E a gente vai vendo que essas relações humanas muitas vezes se envolvem com a religiosidade, muitas vezes se envolvem com a nossa profissão, muitas vezes acabam indo além, os nossos relacionamentos acabam influenciando a nossa vida como um todo. A minha primeira namorada era espírita, conheci na casa espírita, aqui mesmo, na evangelização. A minha segunda namorada virou espírita e ainda continua, é uma grande artista do movimento espírita. E a minha terceira namorada terminou comigo porque eu era espírita. Não porque eu era espírita, porque ela até era umbandista, então não tinha medo de espírita, mas aí ela não conseguia conceber que no dia do nosso aniversário de namoro eu estava em São Paulo num evento espírita e não estava com ela, né? Então foi bem difícil levar um relacionamento onde uma pessoa está sempre enfiada em evento espírita, né? Então, os fanáticos, louco de igreja, esse sou eu, né? Mas, fora a brincadeira, a gente que leva a doutrina espírita como um manancial das nossas vidas, às vezes acaba se encontrando com questionamentos assim, né? Com questionamentos de, eu vou pro centro espírita, vou deixar a minha esposa, o meu marido, a minha namorada em casa, ela não vai junto, ela não é espírita e tudo mais. E a convivência humana se dá em torno disso. Se dá no que eu faço e deixo de fazer. Nas escolhas que eu tomo e acabo por fazer renúncias. Nas vezes em que me sacrifico por aquele que convivo e nas vezes em que aquele que convivo se sacrifica pelas minhas vontades, pelas minhas rotinas, pelos meus desejos. A vida substancialmente é trabalhada em cima das escolhas. E eu reitero isso sempre quando falo. Vocês já devem ter... escolha. Tudo na vida é feito de escolha. A vida é feita de escolha. Porque realmente o é. Ninguém é obrigado a nada. Nós vivemos num status de livre arbítrio. De livre escolha. E muitas das vezes, quando vai algum amigo se casar, a gente diz, esse aí morreu, né? Esse aí tá preso, tá amarrado. A gente brinca, sempre colocando nos relacionamentos, no casamento, uma questão de prisão, uma questão de eu vou deixar de fazer o que eu quero, onde eu vou deixar minha liberdade para entrar num relacionamento com outra pessoa, onde essa pessoa vai ditar as regras e ditar a convivência como a minha mãe fazia. E a gente vê muitos relacionamentos, sejam eles amorosos,
ou entre amigos, que são assim, uma pessoa mandando, uma pessoa exigindo. Tá bom aí, Cida, onde eu tô? Tá ótimo. Tá. Esse negócio fez tecnologia. E muitas das vezes a gente ouve casos das pessoas dizendo: ah, mas o fulano isso, o fulano aquilo, o fulano deixa a toalha em cima da cama, o fulano faz isso, faz aquilo, não lava uma louça, não faz isso, não faz aquilo. E incessantemente a gente ouve histórias dessa. E já até dei conselhos amorosos para alguns amigos meus. Não é assim, fulano, abre teu olho. A vida não tem que ser assim. Assim era quando a gente, né, era pequeno, que os nossos pais mandavam na gente, e xingavam a gente, e botavam de castigo. A vida num relacionamento humano não deve ser assim, de imposição e aceitação. Eu quando faço essa palestra ainda brinco, né, que no casamento existem duas pessoas. Uma que está sempre certa e o marido. Né? Porque as mulheres elas têm esse quê assim de... Realmente, né? Nós homens acabamos sempre enxergando as coisas meio binariamente, assim, é sim ou não. E as mulheres têm uma visão periférica, alcançam um pouco mais ao longe e acabam também por um senso materno enxergando a vida de uma maneira melhor. Mas o que leva uma pessoa a se aprisionar num relacionamento? O que leva um ser humano a se aprisionar num casamento, por exemplo? Outrora, diríamos que era a igreja. Pois há muito pouco tempo atrás, se analisarmos historicamente, os casamentos eram arranjados e quando casava não podia separar. Senão, ou ia para o inferno, não sei o quê. A gente viveu isso há muito pouco tempo atrás. E às vezes as pessoas viviam num relacionamento preso, amarrado, não podiam se desfazer daquilo e viviam uma vida completamente infeliz. E o que a gente lê nos contos de fada e nos filmes de romance lá no final? E viveram felizes para sempre, né? Então, felicidade. Relacionamento está ligado diretamente à felicidade, né? Sabe, agora encontrar a pessoa que me faz feliz, que me completa. Achei minha outra metade. Agora eu vou ser feliz pro resto da vida. A gente parece que tenta buscar nos relacionamentos humanos uma felicidade, uma completude que nos falta. A gente muitas vezes tenta dar ao outro a responsabilidade sobre a nossa felicidade. Eu sou formado em arquitetura, mas sou apaixonado mesmo por espiritismo. E o espiritismo trabalha com 3 grandes linhas, né? Que é a religião, a ciência e a filosofia. Eu particularmente sou apaixonado pela filosofia. E já que estamos falando sobre felicidade, gostaria de convidar vocês para fazermos um pensamento filosófico aqui sobre a felicidade e sobre o amor. Lá no século 3, 4 a.C., existiam 2 grandes pensadores que vocês já devem ter ouvido falar. Um deles é Platão. E vocês com certeza já ouviram falar na expressão o amor platônico. O amor platônico é essa expressão por causa de Platão. Porque Platão dizia que amor é desejo. E desejo pelas coisas que eu não tenho. Então, para Platão, amor era aquele incessante desejo pelas coisas que eu não tenho. Porque quando eu tenho, eu não tenho mais desejo. Porque quando eu tenho, eu já estou preenchido, não desejo mais, não amo mais. E parece que a gente está falando de muitos relacionamentos que a gente conhece. Sejam eles amorosos, sejam eles entre amigos, sejam eles pai e filho. A gente ama aquilo que a gente não tem. A gente ama o desejo. Ah, mas os pais do fulano são pais tão maravilhosos. E eu nasci aqui nessa família. Algum motivo tem, sabemos. Ah, mas a casa do ciclano, isso e aquilo, que maravilha, queria ter uma casa daquela. Eu lembro que quando eu era pequeno eu queria muito um videogame. Play 1. E daí eu incomodei. Juntei moedinha pra caramba. Até que um dia
tinha um dinheiro relativamente suficiente para dizer pro meu pai, assim, eu dou isso aqui e tu completa o resto, pelo amor de Deus, me dá um videogame, porque eu preciso de um videogame para viver, eu preciso daquele videogame para ser feliz, para ter amor dentro do meu coração. Que conversa, hein? O discurso e tanto. Eu ganhei o videogame. E 3 meses depois lançaram o Play 2. E daí eu já não amava mais o meu Play 1, porque eu já o tinha. Eu amava o Play 2, eu amava o desejo pelas coisas que eu não tinha. E claro, é uma analogia, que embora seja verdade, é apenas uma ilustração do que nós vemos nos relacionamentos hoje em dia. Não é amor, é paixão. A gente vê a pessoa assim, né? Me apaixonei e tá amando aquela pessoa. E aquela primeira emoção, aquela primeira comoção, aquela coisa assim que causa um efeito, vai passando, daqui a pouco tu olha para aquela pessoa e diz, o que eu estou fazendo com esse animalzinho? Porque já não faz mais sentido, aquele amor que eu sentia não era tão amor assim. E como eu já tenho na minha vida, vou deixando de amar, até que muitas vezes se torna em briga, se torna em discussão, se torna em ódio, o que eu dizia ser amor, que na verdade não era amor. A ciência nos fala que o episódio da paixão é um episódio científico. Que o que chamamos de paixão, na verdade, é uma grande quantidade de substâncias no nosso organismo que nos deixam felizes. Só que como toda substância, ela vai cessando, a impulsão vai cessando, a preeminência e vai se encerrando. Então os cientistas hoje já dizem que a paixão dura mais ou menos 18 meses. Então depois de 18 meses aquilo vai acabando. E aquela pessoa que tu imaginava viver o resto da tua vida, tu já quer socar na parede, quer mostrar como se faz. Porque nós seres humanos somos dotados desse superpoder. Vocês já perceberam? Que tudo que existe, a gente tem uma opinião. A gente sabe o jeito perfeito de fazer. Esses dias até no debate com um amigo Junei Teixeira lá de Torres, na verdade, é um cara que nos conhece desde pequeno, assim, então sempre quando a gente tem um questionamento e uma filosofia, a gente leva até ele e discute. Conversávamos justamente sobre o pecado da geração que tem opinião para tudo, que é a atual sociedade onde vivemos. Não importa se o assunto é futebol, política, biomedicina ou transporte das águas do Rio Maranhão. Todos nós temos uma opinião. Porque vivemos num país muito legal onde todos nós temos o direito de ter opinião. Então a gente tem opinião para tudo. A gente tem opinião para que tipo deve ser a sacolinha do mercado, para que cor deve ser o carro do vizinho, para como que a pessoa deve cortar o cabelo, para se a pessoa pode ter tatuagem ou não, sobre os relacionamentos das pessoas, se a pessoa pode ser homoafetiva, não pode, se só existe heterossexual, se existe homossexual. A gente tem opinião para tudo. Isso é muito legal. Deixa de ser legal quando a gente começa a querer enfiar a goela abaixo, como diria minha avó, a nossa opinião e a nossa maneira de pensar no outro. Isso acontece fundamentalmente com as pessoas que estão mais próximas de nós, que quase sempre são aqueles amigos mais achegados, aqueles colegas de serviço, que os meus colegas de serviço, felizmente ou infelizmente, são também meus amigos, então tem que conviver pra caramba comigo. E nos nossos relacionamentos, onde a gente tenta às vezes fazer com que o outro queira o que eu quero, com que o outro faça as coisas da maneira como eu faço e que o outro pense da maneira como eu penso. A minha namorada é espírita, então pelo menos na religião a gente não discute. Já é um meio caminho andado, a gente também, os dois somos gremistas, né? Então futebol e religião nós estamos bem resolvidos. Não se discute também, né? Já estamos bem resolvidos. Mas às vezes a gente encontra na convivência humana coisas que o outro faz e que a gente não gosta e que a gente faria melhor.
porque a gente sempre faz melhor que o outro. Esse também é um outro superpoder da humanidade. Ah, o fulano... Não, eu faço melhor. Não, tu nem sabe... Não, mas eu faço melhor. Eu tenho um colaborador nos nossos trabalhos, mestre de obras, que ele disse que pode até ter outro mestre de obra igual ele, mas melhor não tem. Modéstia, uma modéstia, humildade e forma de gente, assim. Muito querido ele. E ele sempre está brincando com isso. E realmente isso se reflete no ser humano como um todo. A gente sempre faz melhor que o outro, né? Então, fulano faz tal coisa, eu faço melhor. Porque a gente tem, às vezes, um amor pelas nossas convicções que muitas das vezes é maior que o amor que a gente tem pela outra pessoa. Então eu prefiro me abraçar nas minhas convicções e nos meus pontos de vista do que ceder um pouco e fazer da vida daquela outra pessoa uma vida mais confortável, uma vida melhor. Esse é o pensamento platônico. O amor pelas coisas que eu não tenho, o amor desejo, o amor que se esvai. Porque o que é desejo, o que é paixão, fala somente das sensações do corpo físico e não das sensações do espírito e dos sentimentos do espírito. Então, no estalar de dedos, se vai. Assim como nossos preconceitos, as nossas achismos, quando a gente conhece pessoas, a gente essa pessoa é perfeita. Vai passando o tempo, essa pessoa é humana, tem os seus defeitos, e daí já não nos serve mais. Essa é uma perspectiva um tanto quanto carnal, um tanto quanto banal, mas é uma perspectiva que a gente encontra em infinitos exemplos no dia a dia. Em infinitos casos que a gente ouve falar do amor que acaba. Se acaba, não era amor. É simples, é bem simples. Se acaba, era uma outra coisa que a gente erroneamente chamava de amor. Mas hoje, eu trago a vocês uma outra perspectiva. A perspectiva de Aristóteles. Aristóteles foi pupilo de Platão, mas pensava um tanto quanto diferente. Aristóteles dizia que o amor deve ser amado nas coisas que a gente tem, nas coisas que a gente possui. Portanto, Aristóteles pregava uma coisa mais afetiva, uma coisa mais sentimental, e ao invés do amor-desejo. Então, Aristóteles pregava o amor pela casa que eu já tenho, pelo carro que eu já tenho, pelos amigos que eu tenho, pela namorada que eu tenho, pela família que eu tenho, pela grama, seja ela o verde que for, a grama que eu tenho e não a grama do vizinho, que sempre é mais verde. Fechando esse pensamento, temos Platão dizendo que amor é desejo, amor pelas coisas que a gente não tem. Aristóteles dizendo que amor é a presença, é amor pelas coisas que a gente tem. E nós chegamos ao ponto norte da exposição e da vivência humana, da vivência de espíritas, de cristãos, que é o Cristo. O Cristo, desde o primeiro dia até o último, exemplificou o amor. Exemplificou situações e circunstâncias do comportamento e da conduta de quem ama. Começou nascendo já. Nasce numa manjedoura. De uma forma simples, de uma forma humilde. Vai, na sua juventude, trabalhar com José na carpintaria. Um trabalho braçal. Um trabalho que não era reconhecido muito na época. Ele vai lá. Dá o exemplo da gratidão ao pai que o criou. Gratidão à família que o recebeu. Que não era fácil a missão dessa família. Você pensa bem, se o seu filho é Jesus Cristo, como é que você vai ensinar alguém que é perfeito? Que ele não pode deixar a toalha em cima da cama.
Ele não deixa a tua lição na casa. Ele é Jesus. E Jesus, ao longo da caminhada dele, foi dando exemplos do mais puro amor. E Jesus exemplificava um tipo de amor. Que os evangélicos usam a palavra de forma muito intensa. E que a gente não usa muito, não é muito do costume dos espíritas, a etimologia da palavra ágape. A palavra ágape significa amor-doação, amor-entrega. Existem inúmeras palavras no latim e no grego que se referem a amor. Amor-renúncia também, né? Que é o amor-doação. A ágape se refere ao amor-doação, ao amor-entrega, ao amor-renúncia, como a irmã bem nos trouxe. Mas por quê? Por que amor-doação? Por que o Cristo falava disso? Porque o Cristo não pedia nada. Ele só doava. Seja quem fosse, ele estava sempre de braços abertos, de mãos estendidas para doar, para se entregar. Não fazia exigência, não dava um contrato, né? Simplesmente doava o amor que tinha, o amor que era substancialmente infinito, pois ele é um Espírito perfeito. E qual é a lição que a gente traz para os relacionamentos humanos e para os dias atuais? Que a gente não tem amor-doação. Muitas raras as vezes, a gente consegue amar o outro se doando, se entregando. É difícil travar. Se entregando. A gente ama muitas vezes o outro na utilidade. Na utilidade. A gente ama o outro porque é uma pessoa muito boazinha, pessoa muito queridinha. Está sempre ali, quando eu preciso, ela sempre me ajuda. Quando eu precisei de uma mão, ele me ajudou. Só que a utilidade se esvai. A utilidade, ela é circunstancial, ela é de momento. Vejam que o videogame que me servia, que me era útil, 3 meses depois não me era mais. Perdeu a utilidade. E muitas das vezes nós jogamos essa perspectiva da utilidade nas pessoas em que convivemos. Nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos. Enquanto aquela pessoa faz o que eu quero, faz o que eu acho que é certo, ela me é útil, eu amo, eu gosto de tê-la na minha vida. Quando ela discorda, ela não me é mais útil. Não preciso mais dela, não amo. A gente vê acontecer isso muito, infelizmente, com os idosos. Enquanto meu pai e minha mãe estão me servindo, estão se doando para mim, eles são úteis, eu os amo. Quando a idade chega, e a idade chega para todo mundo, quem fala isso é um espírito que já morreu várias vezes, garanto. As pessoas perdem sua utilidade, porque já não conseguem mais andar direito, não conseguem falar direito, precisam de ajuda para tudo, para comer, para vestir, para tomar banho. E muitos dos filhos, muitas das famílias parecem perder o amor por essas pessoas, pois essas não têm mais utilidade a elas. E existe um grande equívoco nesse processo, que é o equívoco de julgar que o outro é parte do que eu não sou. O outro é só o outro não é parte de mim. Que é completamente diferente do pensamento que Jesus pregava, que era o pensamento e a filosofia do amor entrega, do amor doação, do amor onde eu renuncio as minhas vontades,
para fazer da vida do outro uma vida melhor, uma vida mais confortável. E muitas das vezes ele deu exemplo disso. Quando os discípulos brigavam para ver qual era o discípulo mais importante, o melhor de todos, ele se sentou e lavou os pés de todos eles. E disse: aquele que quiser liderar, seja primeiro servo de todos. A lição da servidão, do trabalho, é a lição da doação. Tem uma música espírita que eu gosto bastante, que é do Hércules Mota, lá de Minas, que é Só um Ser Maior. Quem quiser pode procurar na internet, a música é bem legal. Tem uma frase da música que eu acho fantástica. Melhor do que querer é servir. Melhor do que querer é servir. E esse é o pensamento do Cristo. Ele não quis nada. Ele só doou amor. Pergunto a vocês agora, numa reflexão interior. Não é para ninguém responder. Só se quiser muito, né? Não vou obrigar ninguém a nada. Qual foi a última vez? Seja num relacionamento conjugal, num relacionamento entre amigos, num relacionamento pai e filho, filho e mãe, qualquer relacionamento, em que colocamos a vontade do outro antes da nossa vontade. Qual foi a última vez em que colocamos-nos a servir antes de querer? Uma pergunta difícil. A minha namorada, ela é vegetariana. Se vocês convivem com alguém vegetariano, você sabe do inferno que eu tô falando. É muito difícil, cara. Porque o mundo não está preparado para o vegetarianismo. Tu vai num lugar, perde um cardápio, é bicho morto do início ao fim. Eu tenho muita vontade de ser vegetariano, eu tenho preguiça e muito amor pelo churrasco. E a minha namorada, ela é vegetariana. Então sempre quando a gente sai pra comer, é um desafio, é um dilema, crise existencial. E eu sempre preocupado de falar, meu Deus do céu, onde é que a gente vai comer salada? Não vende salada nessa cidade. E ela sempre se coloca numa posição de renúncia. Porque ela diz assim, vamos onde tu quiser. Eu peço a mesma coisa que tu, só mando tirar os bichinhos de dentro. E é verdade, ela faz isso. Eu peço um X-bacon, ela pede um X-salada. Mas eu já disse pra ela que bacon não vem de origem animal, bacon dá em árvore. Ela não acreditou. Eu tentei. Mas ela sempre se coloca nessa posição de renúncia para que a gente consiga comer em algum lugar, porque senão a gente ia ter que ficar em casa comendo alface, tomate, cenoura, beterraba, só as coisas gostosas pra caramba. É que quando a gente renuncia, a alegria da renúncia muitas vezes nos enche o coração. Então não parece renúncia quando há amor. Quando há amor. Não foi combinado, tá, pessoal? Freestyle aqui, total. O que faz quem ama? Renúncia. Renúncia? O que mais? O que quem ama faz? Paciência, tolerância. Paciência, tolerância. Mais alguém, o pessoal aqui da frente tá monopolizando as... Seu Eri, quem ama faz o quê? Se falar que ama... Eu estava falando porque tu não tem uma dor engenheiro de alimentação. Eu tenho. Acho que eu te respondo.
Nada que está na mesa correta. Isso tem defeito do leite, ou defeito da manteiga, ou defeito tá, e o que eu vou comer então? Capim. Grãos. Bom, pessoal, quem ama faz o quê? Renuncia. Renuncia, ama. A gente imita o comportamento de quem ama. Vocês querem ver uma coisa? Pessoa generosa. Pessoa generosa, a pessoa dá as coisas pros outros, assim. Pessoa fantástica, pessoa generosa. Aí você vê uma mãe amamentando o filho. Você vai dizer assim, parabéns, senhora. A senhora é uma pessoa muito generosa. Você vai dizer assim, não seja bobo. Estou amamentando meu filho porque amo. Quem ama, cuida. Quem ama, alimenta. Então, quem é generoso, imita o comportamento de quem ama. De quem substancialmente ama. Quando a gente perdoa, a gente está buscando trabalhar o comportamento do amor. Porque quem ama nem se ofende, compreende. Tolerar. Tolerar porque eu amo esse ser humano aqui. Mas será que ele é feliz? Quem ama realmente absorve. Não precisa tolerar. Nem percebe. Porque aquela convivência já é natural. Porque é o comportamento de quem ama. É o comportamento tal qual exemplificou Jesus. Neste momento, lembro a vocês na passagem de Maria Madalena, em que Jesus fala, que pode ser só um arranjo de palavras que às vezes passa despercebido, mas é bom a gente deixar claro, que após aqueles homens que queriam apedrejá-la ir embora, Jesus vira e pergunta para Maria Madalena: mulher, onde estavam aqueles que te julgavam? Elas foram todos embora, mestre. E ele disse: então vás, eu também não te julgo. Vai e não peques mais. Veja o alto do amor da criatura. Eu não te julgo. E tem uma palestra em que eu falo justamente dessa etimologia do perdão, sobre Jesus, como Jesus entendia o perdão. Na verdade, ele não julgava. Ele não se ofendia. O perdão era uma constante, porque o perdão e a compreensão é a constante do pensamento e do comportamento daquele que ama. Daquele que substancialmente ama de verdade. Quem ama não prende, quem ama liberta. Quem ama e segue os ensinamentos do Cristo, exemplifica o amor doação. O amor onde eu dou um passinho para trás, para que o outro fique mais confortável. Onde eu encontro a minha felicidade, o meu amor, ao fazer do outro uma pessoa mais feliz. Ao fazer da vida do outro uma vida melhor de se viver. E daí a gente encontra depoimentos como o teu e N depoimentos que dizem: quando eu ajudo alguém, quando eu me dou para alguém, eu sinto uma alegria invadir o meu coração, um amor invadiu o meu espírito e naquele momento eu me sinto completo. Pegue qualquer trabalho assistencial. Em Capão, graças a Deus, nós temos inúmeros. E faça uma entrevista com 5 pessoas de cada trabalho assistencial. E a resposta delas vai ser a mesma. Por que tu faz isso? Porque isso é a minha vida. Porque quando eu ajudo as crianças, os velhinhos, os com deficiências, com necessidades especiais, eu sinto um amor pulsar dentro de mim. E uma alegria invadir o meu ser que eu não consigo explicar. Porque quando a gente verdadeiramente doa, quando a gente se coloca num espaço de renúncia, de doação, de entrega, a gente automaticamente recebe de volta. O amor
conflita diretamente com as leis da física, com as leis matemáticas. Porque ele é a única coisa que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu ofereço, mais me é oferecido. E eu pergunto a vocês, se existe amor na maioria dos relacionamentos humanos? Ou existe apego? Existe paixão? Necessidades físicas? Interesse. Interesse? Interesse tem bastante. Ah, mas eu me apaixonei à primeira vista, assim. Eu também. Semana passada teve um cliente meu lá no escritório com uma Mercedes SLR McLaren. Quem gosta de carro sabe do que eu tô falando. Me apaixonei por aquele carro. Uma coisa bateu fundo no meu espírito. Isso não é amor, isso é desejo. Fulano não te quer mais. Ela não te quer mais. Deixa voar. Não, mas eu preciso dela para ser feliz. Não, não precisa. Precisa de oxigênio para sobreviver, de água, de alimento. Deixa a pessoa viver a vida dela. Para de aprisionar a pessoa. Porque se tu realmente ama, tu vai deixar viver. Não vai ficar incomodando. Quem ama, entrega aquilo que tem de melhor. Ah, mas eu sou uma pessoa muito errante. Sou um ser desgraçado. Feliz. Não tem nada para doar. Tem. Teilhard de Chardin, um teólogo, um luterano, que ele diz que a força que move o universo é a da boa vontade. E boa vontade todo mundo tem. Basta querer. Ah, mas agora eu não posso fazer nada. Não posso abrir uma instituição de caridade, começar a ajudar as pessoas carentes. Não tenho tempo para ir na escola Ana Bauer fazer um trabalho com as crianças com necessidades especiais. Não tenho tempo para ir no centro espírita ver qual atividade social que eles estão fazendo e me dedicar. Eu entendo. A vida é corrida. Mas tu tem tempo para virar para a pessoa que te acompanha dia após dia e estender a mão, sem julgar, sem questionar, e dizer: o que tu precisa? O que eu posso fazer hoje, agora, para fazer da tua vida uma vida melhor? Esses dias eu perguntei isso pra minha namorada, a 1h da manhã, ela disse morango com chocolate. Eles falaram, não, sério? Estávamos recém chegando de um evento espírita e eu fui buscar o morango com chocolate, ela foi comigo. E naquele momento eu consegui fazer da vida daquela pessoa uma vida melhor com morango e chocolate. Mas às vezes não é morango e chocolate que a pessoa precisa. Às vezes ela só precisa de um abraço. Às vezes ela só precisa de um carinho, de um afago. Eu tenho um sobrinho de 9 anos de idade. Uma manifestação obsediosa em casa. Corre por tudo, faz um terror. Mas ele tem uma questão familiar em que o pai não é muito presente, não é muito amoroso, acha que só recursos financeiros são suficientes. E ele é uma criança deveras carente de uma figura paterna, de uma figura masculina. E ele às vezes projeta em mim assim. E às vezes eu tô sentado e ele vem e me abraça assim. E eu já digo, o que tu quer, Thiago? Que a criança quando vem assim, muito amorosa, que quer alguma coisa. Diz, não, eu não quero nada. Só quero te abraçar, dizer que eu te amo. Assim. Ai, tadinho. Não tenho condições de
dá tudo o que ele quer. Isso nem é saudável. Não tenho condições de passar com ele o tempo que eu gostaria, porque ele mora em outra cidade. Mas naqueles instantes em que ele está comigo, eu tenho para dar para ele o que ele mais precisa, que é amor, que é entrega. Porque a gente passa a vida inteira buscando a felicidade, buscando entender de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida, qual é a minha missão aqui na Terra. Quem tem missão é o espírito de luz. A gente só precisa amar uns aos outros. Seja nos relacionamentos conjugais, seja nos relacionamentos de pai para filho, de tio para sobrinho, de amigo para amigo. A gente só precisa amar uns aos outros. É isso que está escrito na lei de sociedade, no livro dos Espíritos. A sociedade, a convivência humana, os laços amorosos são substancialmente importantes para alçar nos voos mais altos na evolução, para evoluirmos. A gente não consegue subir essa escada da evolução, essa escada da plenitude, andando sozinho. A gente precisa de quem nos ampare. Então que hoje, ao chegarmos em casa, encontrarmos os nossos entes familiares, eu vou sair daqui, vou para o ensaio da banda, vou encontrar os meus amigos, que a gente possa sair daqui e quando chegar em casa e encontrar essas pessoas, a gente olhar para aquele ser humano, para aquele espírito imortal, milenar que está na nossa frente e pensar que muito ele já sofreu, que muito ele já errou. E errou de verdade. Cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de mania. Que a gente possa olhar para esse ser humano, para esse espírito, com um olhar tal qual Jesus olha pela humanidade. O olhar da doação, o olhar da entrega, o olhar do amor. E que a gente possa olhar para os nossos entes queridos e pensar assim: o que eu posso fazer para fazer da vida dele agora melhor, mais feliz? O que eu posso fazer para essa pessoa se sentir mais amada, para essa pessoa se sentir mais enternecida? É uma sopa, vamos fazer uma sopa então. É um abraço, abraça. É uma palavra, não para. Eu gostaria de que se vocês... essa palestra do Gui não prestou para nada. Tudo baboseira que esse piá falou. Que vocês levassem só essa última frase. Que o nosso falar seja consolar. O nosso agir seja servir. E a nossa conduta seja amor. De novo para fixar. Que o nosso falar seja consolar. Que o nosso agir seja servir. Que a nossa conduta seja o amor. Quando a pessoa chegar para nós, perguntar, pedir um conselho, a gente não taque as patas nela. Que a gente console tal qual faz o Evangelho, tal qual faz o Cristo. Que quando nos for exigido uma ação, uma escolha, uma atitude, que seja a servidão, que seja o servir, que seja a doação. E que permanentemente, mesmo que às vezes não consigamos, que busquemos a conduta do amor. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. O amor é a força mais sutil e poderosa do universo. E ele
sempre será a resposta para todos os nossos questionamentos. Então, mais uma vez, que o nosso falar seja consolar, que o nosso agir seja servir e que a nossa conduta, o nosso comportamento seja amor. Muito obrigado, pessoal.